O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Como Jesus usa frequentemente as parábolas para que pudesse explicar a sua mensagem, e a principal mensagem dele é a busca do reino de Deus. Sempre ele colocava essas parábolas nessa consonância para que a gente possa entender. Nós usamos parábolas também. Quantas vezes nós fazemos uma comparação, muitas vezes até muito simplórias, muito simplificadas, que nem sempre a gente consegue atingir, mas dessas quantas vezes também, por uma tão simples, a gente consegue explicar. Como a mãe ensina a criança, como o papai faz isso, como a mamãe faz isso, você tem que fazer assim. E Jesus falava em parábolas para que as pessoas entendessem. Nem tudo a gente precisa falar claramente. Nós usamos gestos, símbolos, uma careta, uma cara feia, uma cara de sorriso. Tudo isso nos faz mostrar o que nós queremos. E Jesus usava isso para mostrar o reino de Deus. E hoje ele usa a parábola da semente e do fermento. A semente da mostarda, que é pequenininha, e ela se torna uma grande árvore. E tão pequena que ela é, depois se tornar grande, sabendo que todos nós nascemos pequenos, mas a proporção da semente, que é tão pequena, vai se tornar uma grande árvore, é uma diferença muito grande. E como o reino de Deus acolhe a todos, todos estamos caminhando em busca desse reino de Deus. É como uma grande árvore que acolhe pássaros diversos. Tem aqueles que a gente acha bonito, que acha feio, o que canta bonito, o que canta feio, aquele que é indiferente, aquele que incomoda e aquele que nem damos fé da sua presença. E o reino de Deus é assim, somente Deus pode escolher quem vai participar. Nessa escolha, certamente, nós é que fazemos o traçado da nossa vida. E a segunda parábola é do fermento na massa. Nós não colocamos meio a meio. Um copo de uma xícara, muitos usam como medida, de farinha e um copo, uma xícara de fermento. É uma pitada para que aquela pequena porção de fermento possa fazer uma massa de tantas medidas de farinha crescer e dar aquele pão, o bolo. E como o sal também, a gente não coloca meio a meio, coloca uma pitada de sal para poder salgar uma comida inteira. Um pouquinho mais fica salgado demais. E nós devemos ser esse fermento. Apesar de ser pequena semente, apesar de ser pequena quantia do fermento usado, nós somos fermento de uma grande massa. Nós não entendemos muitas vezes aquilo que nós falamos, o que nós fazemos, ser tão importante para que possa fazer um efeito tão grande.
Pode ser um fermento estragado, que vai estragar uma massa toda, como fermento bom, que vai fazer uma massa ficar boa, é o que nós queremos. E às vezes a gente pode ser esse fermento bom, que pode contagiar uma comunidade, uma sociedade inteira, como a gente pode ser um fermento estragado e estragar muito também. São Paulo nos falou na primeira leitura sobre os sofrimentos dessa vida presente, mas isso não se compara à grande graça lá no céu. Não se pode comparar com a glória que deve ser revelada em nós, é o que São Paulo fala. Não é que nós vamos ficar contentes pelo sofrimento. Já passou uma época que as pessoas se sacrificavam tanto para buscar a salvação. Os sofrimentos já são grandes, a gente não tem que ficar se matando por isso. A época do silício e os castigos que a gente fica já buscando em vida, com medo do castigo da vida eterna. Já basta o sofrimento que nós temos. Infelizmente, alguns estão voltando isso, aquele espírito da Idade Média, e nós precisamos cada vez mais ter uma vida saudável. Nós nascemos para o bem, nós nascemos para viver a nossa saúde, o nosso bem-estar. Não é vaidade, não é orgulho, não é nenhum defeito a gente querer ter uma vida boa, pois Deus nos fez para o bem. Mas em reparação dos meus pecados, faça o bem para os outros e você repara os seus pecados com mais facilidade e ajuda os outros. Você ficar se martirizando, você certamente não ajuda ninguém e ainda fica se definhando. Que tudo isso não seja apenas materializado. Jesus mesmo fala sobre o jejum, é necessário fazer o jejum, mas lá no Antigo Testamento não é apenas fazer o jejum do corpo, não é rasgar as vestes, mas rasgar o nosso coração e tirar esse coração de pedra de dentro de nós, para nós obtermos uma vida nova. Claro, cada um tem um modo de pensar, não é proibido, mas não é o espírito que eu acho que a gente deve buscar. Porque o melhor é nós fazermos o bem para os outros. Eu não tenho condições. Como você tem condições de ficar sofrendo aquilo que você está buscando para si? Repito, já bastam os sofrimentos da vida presente. Sofrimento da vida de família, emprego, desemprego, o salário, são as doenças, são as humilhações que a gente recebe. Isso só já basta o suficiente. E às vezes a gente fica se açoitando, mas não tem paciência com alguém que nos trata mal. Não adianta. É preciso, se fizer um, fazer o outro com mais perfeição, para nós lidarmos bem com as pessoas que são nossos irmãos. Ninguém é igual a gente, mas precisamos fazer com que eles se tornem cada vez mais amáveis e amados. Vamos fazer a nossa prece pedindo a Deus que nos ajude a buscar cada vez mais o reino do céu integralmente.